Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse top e eu vou ensinar como fazer a modelagem a partir das suas medidas. O tecido que eu usei foi o mesmo do tutorial anterior, é uma viscose com um pouquinho de elastano. E é isso, vamos lá pro vídeo. Então, para fazer a modelagem você vai precisar de um sutiã que sirva em você e uma fita métrica. Você vai precisar anotar 3 medidas. A primeira medida é a circunferência bem acima do seu busto, que vai ser o início do top. A segunda medida vai ser o comprimento do top, e aí você faz de acordo com sua preferência. E a terceira medida é a circunferência da sua cintura, se você quiser esse comprimento, senão você tira a medida da circunferência de onde o top termina. Então, as duas últimas medidas que você vai precisar são do seu sutiã. Você vai medir primeiro a medida horizontal e depois a vertical e vai anotar. Então, para o molde da parte da frente, a altura dele vai ser a segunda medida que a gente tirou, que foi o comprimento, mais 2 centímetros de sobra para a costura. A parte de cima, ela vai ser a metade da primeira medida que a gente tirou, mais 6 centímetros de sobra para a costura, porque eu ainda vou fazer mais alguns recortes nessa peça. E a parte de baixo vai ser a terceira medida, que no caso para mim é a cintura, dividido por 2, mais os 6 centímetros de sobra. Para a parte do busto, a gente vai ter outra peça, que no caso vai ser um retângulo. A altura dele vai ser a medida vertical que a gente tirou do sutiã, mais 3 centímetros de sobra para a costura. E na parte horizontal, vai ser a medida horizontal do sutiã, mais 5 centímetros, que são para fazer o franzido, mais 2 centímetros de sobra para a costura. A parte de trás é mais ou menos a mesma coisa da parte da frente, só que a gente vai colocar o lastex, então ela vai ser bem maior. Então, o comprimento dela na parte de cima vai ser a primeira medida que a gente tirou, dividido por 2 vezes 1,5, mais 2 centímetros de sobra para a costura. A altura dela vai ser a mesma, no caso a segunda medida, mais 2 centímetros de sobra para a costura. E a parte de baixo, da mesma forma da parte de cima, a terceira medida, dividido por 2 vezes 1,5, mais 2 centímetros de sobra. E para as alças, eu fiz elas com 50 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. No caso, elas ficaram com 2 centímetros no final. Aí você escolhe quanto você quiser. E aí a gente vai precisar de 4 retângulos desses iguais para as alças, 4 peças para o busto, 2 para a parte da frente porque eu fiz com forro, porque meu tecido era transparente, mas se o seu não for, não precisa, e 1 para a parte de trás. E aí eu tô mostrando os recortes que a gente vai fazer futuramente, mas na hora que eu for cortar as peças vai ficar mais fácil de entender. Então eu comecei marcando o tecido de 5 em 5 centímetros para poder cortar as 4 peças que vão ser as alças. Para cortar o molde da parte da frente, primeiro eu marquei a medida maior, que seria a parte de cima, marquei o centro e depois eu desci a medida do comprimento. Então eu marquei metade da parte de baixo para um lado e para o outro a partir do centro.
Depois o que eu fiz foi marcar o centro dessa parte frontal e marcar 1,5 cm de distância de um lado para o outro do centro. E aí você posiciona o sutiã começando nessas marcações e faz esse contorno dele na parte frontal. E aí você recorta e faz a mesma coisa do outro lado e também para a parte do forro, se você for usar. Então eu marquei o centro de cada uma dessas partes do seio e fiz um corte aí também, onde está mostrando no vídeo. E por fim, nessa parte central eu marquei 2 centímetros e cortei também. Para a parte do busto, eu cortei um retângulo com as medidas que a gente tinha calculado a partir das medidas que a gente tirou do sutiã. E aí eu arredondei a mão livre mesmo, essa parte do jeito que tá aí no vídeo, para poder formar os copinhos que vai encaixar na parte do seio. E eu fiz esse processo 4 vezes. Então, para a parte das costas, eu marquei as medidas no tecido da mesma forma que eu fiz na parte frontal e depois eu cortei. E eu comecei pelas alças, passando ferro e dobrando elas uma vez no meio e passando ferro de novo. Depois disso eu passei uma costura reta e deixei um lado aberto e no outro lado eu fechei completamente, arredondando um pouco no final. E aí eu repeti esse processo 4 vezes. Aí como eu fiz esse final um pouco arredondado, eu cortei os excessos de tecido. E como eu não tenho aqueles desviradores de alça chique, eu uso um palito de churrasco mesmo. Vou desvirando as alças desse jeito que eu tô mostrando aí no vídeo. E depois eu passei ferro em todas elas. Então, para a parte da frente, a primeira coisa que eu fiz foi juntar essas peças da parte frontal. Então, depois de costurar, eu passei ferro e foi assim que ficou. E aí você vai cortar os elásticos para essa parte do busto do tamanho das aberturas dessa parte do molde frontal. Então, para a parte do busto, você vai posicionar a parte principal e o forro e vai passar uma costura reta aí em cima. Depois disso, você vai virar a peça, passar ferro e passar mais uma costura com espaço suficiente para você conseguir colocar o elástico depois. Além dela, você vai passar outra costura aí ao redor dessa peça, bem solta. Eu uso o ponto 4,5 para fazer isso, para fazer o franzido depois. Depois disso, usando o alfinete, eu passei os elásticos por dentro da peça e passei uma costura reta nas extremidades do elástico para fixar ele.
Depois o próximo passo é ir puxando a linha da bobina até esses 2 copinhos caberem no molde da parte frontal que a gente cortou. E aí o próximo passo é juntar a parte principal com o forro. Eu deveria ter colocado as alças já aí, sendo que eu esqueci. Eu tive que descosturar depois. Mas enfim, você vai passar uma costura reta aí onde eu tô indicando. E depois de costurar, eu tirei um pouco os excessos, desvirei e passei ferro. Então, fui posicionando os copinhos aí nesse espaço da parte frontal e costurei e depois eu passei um overlock. Se você não tiver overlock, você pode fazer no ponto zigue-zague. Além disso, eu também passei uma costura reta aí onde eu estou indicando e descosturei essa parte das laterais e coloquei as alças. Passando para a parte das costas, a primeira coisa que eu fiz foi marcar essas linhas aí com a mesma distância para poder me guiar na hora de colocar o lastex. E antes de costurar o lastex, eu fiz o acabamento dobrando 2 vezes na parte de cima e na parte de baixo. E aí eu enrolei o lastex na bobina na mão mesmo e folguei um pouco a minha caixinha da bobina para poder passar o lastex. E se você não sabe fazer isso, eu vou deixar aqui um vídeo na descrição de como costurar o lastex na máquina doméstica. E aí eu fui passando a costura nas marcações que eu tinha feito. Então o próximo passo foi juntar a parte das costas com a parte da frente. E eu passei um overlock aí nas laterais. E é importante fazer um acabamento legal aí para que o elástico não solte depois. E foi assim que ficou depois de passar na overlock. E aí o último passo é colocar as alças de trás. Então eu enrolei o finalzinho da alça e prendi com a costura reta mesmo aí atrás. E esse foi o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo!